Dia 6 de junho de 2016, segunda-feira, 14 horas e 2 minutos. Meu relógio bate com o do Marcelo, nunca ninguém sabe. É isso mesmo, Marcelo? 14 e 2, segundo o Marcelo. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais e traz as tecnologias e técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Estou iniciando aqui meu computador no Facebook. Aqui está meu site, www.jcbaldan.com.br, o telefone para contato, o da clínica é o 3081-5973. Eu estou entrando aqui no Facebook, já vou deixar uma postagem para as pessoas que tiverem dúvidas. Caiu o microfone aqui, Marcelo. O boom tá ok? Tiverem dúvidas, sugestões ou perguntas para mim ou para o nosso entrevistado de hoje, podem fazer por intermédio da minha página do Facebook, JC Baldan. Estou parecendo um iniciante aqui hoje. O programa tem 8 anos, estou parecendo um iniciante aqui com esse negócio aqui, que a malha de frio é mais grossa. Nosso tema de hoje é bastante interessante. Só a chamada da página do Facebook já tem uma série de perguntas para o nosso entrevistado. É sobre uma glândula chamada tireoide. Segundo a medicina tradicional chinesa, não só a medicina tradicional chinesa, mas também a medicina ayurvédica, as medicinas ancestrais que a gente fala aqui, estudam que o corpo humano tem determinados centros energéticos chamados chakras. Esse centro energético, segundo a medicina tradicional chinesa, seria um centro energético que faz a ligação entre o corpo físico e o corpo vital, que é onde trata a acupuntura. A acupuntura trabalha no corpo vital, trabalha no corpo energético. Tem atuação fisiológica, sim, de funcionamento, metabolismo orgânico, mas ela trabalha sobretudo nesse chamado corpo vital ou corpo energético. Esse corpo energético faz a ligação, então, entre as esferas mentais e emocionais de todos os indivíduos. No corpo, no desenho do corpo, há grandes glândulas ligadas aos principais chakras, esses principais pontos energéticos que fazem essa interligação entre o corpo energético e o corpo emocional e, do lado de baixo, com o corpo físico. Entre esses grandes chakras existe um chamado laríngeo, que é ligado a uma glândula chamada tireoide. Eu fiz uma chamada aqui e tem gente já perguntando aqui. O nosso entrevistado hoje vai ter que fazer rápido e rasteiro para responder todas as perguntas. Porque a questão é: cansaço excessivo, taquicardia, tremor, calor, insônia. Você tem algum desses sintomas? Então a tireoide está aí na parada. Para falar sobre este assunto, eu tenho o grande prazer de receber aqui o Dr. Jorge Kim, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e em doenças da tireoide e paratireoide. Especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a SBCCP, e membro da equipe cirúrgica de cabeça e pescoço do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, ligado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Muito bem, Dr. Jorge Kim, muito prazer em recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Saludes. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Baldan. E boa tarde a todos os internautas, né? Dr. Kim, a tireoide é um tema que está chamando a atenção de muitas pessoas, como a gente já falou, né? O cansaço excessivo, pele seca, unhas quebradiças, insônia, falta de sono, muito cansaço por um lado. Pode haver também o hipertireoidismo, que, como falávamos há pouco, é menos frequente, né? Menos intenso em relação à população. Mas o senhor, como um profissional da área, está percebendo que patologias ligadas à tireoide são crescentes ultimamente? Com certeza, ultimamente tem se falado muito, acho que até há uma procura muito grande sobre o assunto da tireoide. A gente sempre tem algum conhecido ou até um parente muito próximo que tem algum problema de tireoide, às vezes pela função da tireoide, geralmente o hipotireoidismo, ou até mesmo a presença de um nódulo de tireoide. Isso tem aumentado muito o diagnóstico de nódulos de tireoide, principalmente devido ao aumento dos exames de investigação, que é feito através da ultrassonografia.
E através disso, também com o aumento do diagnóstico de nó de tireoide, você também consegue diagnosticar mais câncer de tireoide. Então, parece realmente ter um aumento no diagnóstico do câncer de tireoide. Agora, doutor Kim, o que o senhor acredita que está tendo esse aumento de patologias ligadas à tireoide? Seria alimentação, falta de iodo na alimentação, o sal iodado, cada um fala uma coisa, né? Todo mundo é especialista, todo mundo dá... Aliás, eu fico muito bravo, já dei uma bronca aí outro dia no meu Face aqui, porque todo mundo fala, eu fiz isso, fiz aquilo, deu certo. Como se fosse uma receita de bolo caída do céu e achou que deu para um, deu certo para uma pessoa, pode ser para todo mundo. E não é bem assim, né? Com certeza não. Existe algum costume, alguma alimentação, um tipo de vida que está ocorrendo hoje, que está promovendo esse aumento de patologias ligadas à tireoide? Assim, primeiramente, de fato está tendo um maior diagnóstico de patologias na tireoide. Eu acho, primeiramente, porque está tendo mais investigação. Em primeiro lugar, está tendo mais exame de ultrassonografia, aí detectando nódulos precocemente, e exames de sangue também no check-up, você acaba diagnosticando distúrbios de função da tireoide. Mas em relação ao hábito de vida, algo que esteja gerando tudo isso daí, é algo muito controverso, né? Falando em relação à alimentação. O que se tem falado ultimamente, né, acho que até está se tornando um vilão, coitado do iodo, né? Que estão falando que o excesso de iodo, a sobrecarga de iodo, principalmente porque o iodo, ele é colocado no sal de cozinha, né? Tem um acréscimo no sal de cozinha. Então, falando que esse excesso de iodo pode estar sobrecarregando a função da tireoide e isso gerando todos os distúrbios. Mas aí teríamos um quadro de hipertiroidismo, não de hipotiroidismo, que é mais prevalente, né, doutor? Pois é, né? Então é muito difícil. É controverso. É bastante controverso, né, em relação a isso. E o iodo, o que acontece? Muitas vezes, principalmente o aumento de consumo, né, dos alimentos industrializados, né, está gerando essa sobrecarga de sal. Tem jeito, a gente acaba comendo, né, muito alimento industrializado, então a quantidade de sal que a gente ingere no final do dia é excessivo. Na verdade, pelo que eu entendo, eu gostaria da sua opinião, doutor Kim. Me parece, tem muitos médicos que vêm, nutricionistas que vêm aqui também e falam o seguinte: tem o esgotamento da terra, a monocultura acaba esgotando determinados tipos de substâncias microminerais e minerais do solo que não são transferidos para o alimento, por sua vez também não chegam no final da cadeia, que somos nós que consumimos esse alimento. Então existe de uma certa maneira uma certa carência de minerais por um lado. Por outro lado, como o senhor disse, tem uma evolução da medicina preventiva de uma maneira geral, com os exames de imagem, etc. Está se detectando mais. No interior, onde ainda se prevalece algum tipo de uma vida um pouco mais simples, com alimentos mais puros, existe alguma pesquisa no sentido de que os problemas de tireoide são iguais, menores, maiores que aqui nas grandes capitais? Eu desconheço algum trabalho que possa relatar sobre isso. Né, exatamente. O que se tinha antes, né, que em lugares remotos, né, ou lugares muito longe do mar, aí sim tinha uma carência de iodo na alimentação, porque geralmente os alimentos ricos em iodo são frutos do mar. Frutos do mar. Aí nesses locais mais distantes, devido à carência do iodo, ocorria um aumento da tireoide, né, o famoso bócio endêmico. Hoje em dia isso aqui no Brasil já é um pouquinho mais, já conseguiram solucionar de alguma forma com esse acréscimo do iodo, né? Eu não sei como é que em outras regiões do mundo mais pobres, provavelmente ainda há uma prevalência disso. Tá certo. Eu peguei aqui o Dr. Kim, eu sei que ele é um médico tradicional, já por uma questão ética, eu falei também, eu costumo, os médicos que vêm aqui, a gente já tem costume, a gente deixa eles de calça curta aqui no meio do programa ao vivo, mas como é a primeira vez, é um médico tradicional, eu falei, eu vou tratá-lo com certa parcimônia hoje. E eu falei para ele sobre a questão do Lugol, que a gente tem o Dr. Laíde que já veio aqui, falou, defendeu o Dr. Cáter, é um defensor também, a gente fala do Lugol aqui. E eu falei que ia fazer essa pergunta, inclusive, com iodeto de potássio, o iodo com iodeto de potássio a 5%.
E o Dr. Laí brinca muito, fala que tem muitos médicos que têm iodofobia, né? Porque confundem o iodo orgânico, que esse não pode ser consumido, o iodo orgânico é para tratamento externo, ele é realmente um veneno para tireoide, e o iodo inorgânico, esse sim com iodeto de potássio a 5%, que é ministrado para fazer a ligação do TSH, estimular o TSH mediante o hipotálamo e a tireoide. Né? Então ele faz esse estímulo. O senhor acredita que poderia ser uma saída ou isso é, como o senhor disse, muito antigo? Deixei de calça curta mesmo assim, né? Eu estava brincando aqui, né? Sou oriental, sou ocidental e eu não sei nada dessa parte da medicina oriental. E eu falando de medicina oriental e você falando da medicina ocidental. Pois é. Então, realmente, essa parte do Lugol, né? Até na minha formação, o que a gente usa hoje em dia, praticamente o Lugol entrou muito em desuso na nossa medicina ocidental. Antigamente usava muito o iodo para quê? No caso de hipertireoidismo, né? A pessoa com excesso de função de tireoide, você precisava, por exemplo, o paciente ia para uma cirurgia da tireoide para controlar esse hipertireoidismo. A questão é que uma cirurgia no paciente com hipertireoidismo às vezes pode ser fatal, se ele não estiver bem controlado antes da cirurgia. Então utilizava-se o iodo, né, na forma do Lugol, para poder estabilizar a tireoide e assim ter uma cirurgia mais segura. Mas hoje em dia nem isso está sendo necessário. O que está utilizando é a medicação beta-bloqueador, mais conhecida como propranolol, para estabilizar mais a frequência cardíaca e a pressão do paciente. Isso daí, muitas vezes, isso já é o suficiente para uma cirurgia segura, sem precisar usar o Lugol. Entendi. O Jean Lugol, na verdade, foi um médico francês, ele fez pesquisas nos anos 50, se não me engano, ele fez essa associação do iodo com o iodeto de potássio e me parece que tem muitos médicos hoje que são, que prescrevem, que são favoráveis à utilização do Lugol. Olha, eu quero agradecer aqui aí Neuza RB, a Júlia Burchild, a Lilian Voiskov, que já mandou para a mãe dela. Olha aí, mãe, presta atenção, se liga. Cléa Duarte, a Nara Alcântara, lá de João Pessoa, assunto maravilhoso, estou acompanhando. Gislane Fidelis diz que não vai aguardar o link. Mas a Cléa Duarte fala assim, estou sentindo tudo isso. Tudo isso é o cansaço, taquicardia, cansaço excessivo, tremor, calor, insônia e etc. Porém, fiz os exames que poderia indicar e estão normais. O senhor poderia ajudá-la de uma certa maneira ou indicar um exame em especial para a tireoide ou é T4, T3? Que o T3, o chamado T4 reverso, T4 reverso que os médicos não pedem? Não, T4 é o que, na verdade... É o T3 reverso, é o T3 reverso. É o T4 e principalmente a forma livre dela, né? T4 livre é o que é uma padronização internacional, então é o que tem se utilizado mais na hora de pedir os exames, né? Basicamente o TSH e T4 livre, para poder ver a função da tireoide. Claro que todos esses sintomas que ela está apresentando são característicos de uma disfunção da tireoide. Porém, culpar a tireoide por tudo, né? Às vezes é complicado. Às vezes a pessoa está tendo esses sintomas pontualmente. Mas, pode ser um estresse momentâneo. Exatamente, né? É o que acaba sendo, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, essa sexta-feira eu estou muito cansado, estou com sonolência excessiva, mas é sexta-feira, né? E você trabalha a semana toda, né? Uma coisa muito pontual. Não dá para julgar, culpar a tireoide por isso. De repente vira a culpada de Exatamente, né? Que na sexta-feira você vai colher o exame de sangue e a tireoide está alterada e ela é culpada por isso, né? Realmente os sintomas são crônicos, né? Você tem uma constância nesses sintomas, aí sim você tem que desconfiar e aí colher o exame de sangue. Se você não tem, se o exame de sangue ele não tem alteração em relação ao exame da tireoide, você tem que partir para outros tipos, né? De investigação, né? De investigação, com certeza. Você tem que ver, tem que tirar uma boa história, o médico tem que examinar bem o paciente, dessa forma elaborar uma hipótese diagnóstica para poder escolher, né, um determinado exame que possa diagnosticar, senão sai colhendo tudo que é exame, aí
Não acaba mais. Não acaba né? mais. Não acaba mais. Eu, curiosamente, doutor Kim, eu estou atendendo um paciente recente, foram 2 sessões, a gente está fazendo acupuntura e está sendo acompanhado por outros médicos, porque a acupuntura ela é bem interessante como uma medicina complementar, ela pode se associar a qualquer tipo de tratamento, fitoterápico, alopático, homeopático, pai de santo, benzedura, faz qualquer coisa, a acupuntura ajuda a qualquer coisa. E esse paciente em especial, ele está com um bócio bastante evidente, aliás são 5 glândulas, uma delas bem proeminente na raiz do pescoço. E curiosamente todos os exames dos hormônios de tireoide estão normais. Isso é comum? Sim, é muito comum. A gente precisa dividir, né, esses distúrbios da tireoide em o distúrbio funcional da tireoide e o distúrbio morfológico. Anatômico. Tá? Anatômico. Não necessariamente a pessoa tem um nódulo de tireoide, ele vai ter uma alteração na função tireoidiana. Tá? Existe uma doença que você tem um nódulo na tireoide e esse nódulo começa a produzir excessivamente o hormônio da tireoide, também chamada de doença de Plummer. Isso é raro, é difícil de encontrar. Então, uma vez que você encontra um nódulo de tireoide, não necessariamente você vai ter um distúrbio hormonal, tá? E vice-versa. Então, nesse caso, esse paciente Que tem um bócio volumoso, pode ser mesmo que ele esteja com hormônios normais, porém a gente precisa ver os sintomas que ele tem em relação ao volume, né, do bócio. Às vezes esse volume é tão grande que ele pode estar gerando compressão das estruturas ao redor, né, como você falou inicialmente, né, nessa região laríngea, né, então a tireoide ela é grudada nesse chamado complexo laringotraqueal, né, na laringe e na traqueia. E atrás também existe o esôfago. Se você tem um bócio muito volumoso, às vezes ele pode começar a comprimir essas estruturas e a pessoa passa a ter sintomas como falta de ar, né, por comprimir a traqueia, e até dificuldade para engolir, quando começa a comprimir o esôfago. Né? E às vezes até rouquidão, dependendo, se tiver acometendo o nervo que controla as cordas vocais. E aí, nesse caso de um bócio proeminente, como é o caso, a indicação é cirúrgica, parcial, numa medida mais conservadora, extração total, como é que é? Dificilmente um nódulo ele acaba diminuindo ou desaparecendo, né? Tradicionalmente. Agora eu sou obrigado a falar de medicina chinesa, eu sou obrigado a falar de medicina chinesa. Até que eu saiba, tradicionalmente é difícil. Quais seriam as indicações de se extirpar uma tireoide? Se for câncer ou suspeita de câncer, sem sombra de dúvidas, há necessidade de remoção. Agora, nos casos que são benignos, por exemplo, em quais situações você deveria retirar a tireoide? Por exemplo, um bócio volumoso muito grande que gere essas compressões. O paciente se queixa que não consegue respirar bem, não consegue deglutir, aí sim, ele tem indicação de se retirar. E outra indicação também seria aquele bócio volumoso que começa a invadir para o tórax, que ele chama de bócio mergulhante. Nossa! Às vezes chega até na altura do diafragma. É mesmo? É mesmo? Exatamente. Aí vira uma piscina. Perde o freio, né? Então o tórax não tem resistência, ele perde o freio e desce. Isso é por falta de uma tonicidade muscular, tórax? É mais pela falta de resistência que ele tem, né? Porque no momento que ele atravessou aqui o pescoço para o tórax, ele já não tem uma resistência, ele cresce mais facilmente. Entendi. Eu quero lembrar que o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada hoje na Europa e no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Tem um curso também de pós-graduação em biorressonância que eu estou fazendo, tem médicos do Brasil inteiro que nos acompanham aqui no Salutes e que estão nesse curso por conta do nosso programa, pelo qual agradeço. Nós estamos aprendendo muitas coisas lá. Particularmente a este paciente, Dr. Kim, a gente está do GOL, e tem uma técnica com a medicina chinesa que qualquer protuberância, nós trabalhamos com circlagem subepitelial, que é circular uma determinada região em que a patologia
E a gente tem que ter uma manobra de agulhas para sedar, ou seja, tirar a concentração energética do local. Parece que ele está engolindo melhor e visualmente parece que está reduzindo um pouco. Está tomando os remédios também, os produtos quânticos para a tireoide, os remédios que são de informação, são remédios que têm frequência da tireoide. A gente dá a informação da frequência. Ó, tireoide, você tem que ter tal frequência. Então ele toma essa frequência para ele ter esse funcionamento. Como se fala assim, olha, o caminho é por aqui, informacionalmente. E parece que ele está tendo, vamos fazer um período de 4 a 5 meses, porque o caso clínico é de realmente extração de tireoide. E aí eu te aviso. Aí eu trago um paciente, a gente vem aqui, vamos fazer um outro programa sobre isso. Vamos, com certeza. Eu vi o Dr. Kim, ele tem a cara redonda, eu falei, pô, eu vou falar de acupuntura para um chinês. Ele falou, não, eu sou coreano. Porque a formação, porque assim, pouca gente faz... A pessoa fala, japonês tem o olho puxado, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Não é nada disso. Poucas pessoas têm a possibilidade de perceber isso. Eu sou uma delas. Eu bato o olho, às vezes eu erro, como hoje. Né? Chinês, não, coreano. São muito parecidos. Muitos confundem. Muitos, né? A Sueli Marquezine já fez pergunta antes do programa. É normal passar de hipo para hipertiroidismo? Uma disfunção da tireoide pode causar inflamação nas pálpebras oculares? Eu acho que mais essa pergunta seria do hiper para o hipotireoidismo. Existe uma doença não muito comum, chamada de tireoidite subaguda ou tireoidite aguda. Às vezes é desencadeada por uma infecção e ele acaba gerando uma inflamação na glândula tireoide. A infecção é genérica ou a infecção já é localizada na tireoide? A tireoidite aguda geralmente é na tireoide. A subaguda ela é desencadeada por alguma infecção, geralmente algum quadro relacionado a vias aéreas superiores, como uma gripe, por exemplo. E o que acontece na tireoidite subaguda ou tireoidite aguda? Você primeiramente tem uma destruição das células tireoidianas em massa. Então você tem uma liberação do hormônio tireoidiano na corrente sanguínea, levando a um hipertireoidismo. Depois que ocorre a degradação desse hormônio tireoidiano, a pessoa pode passar por uma condição de hipotireoidismo, porque como houve uma destruição das células tireoidianas, agora você passa... Pelo excesso, ela entra... Eu não diria falência, mas não é uma falência. Seria uma falência, mas por destruição mesmo das células tireoidianas que produzem hormônio. Então a pessoa ela passa por uma condição de hipotireoidismo. Então, esses quadros, por exemplo, vou falar mais da tireoidite subaguda, a pessoa chega com uma dor no pescoço, um aumento da tireoide, às vezes pode ter uma febre um pouco inespecífica e com taquicardia, né, aumento da frequência cardíaca, com sintomas de hipertireoidismo. Aí você controla o paciente com as medicações, às vezes precisa utilizar até corticoide para isso, né, porque às vezes tem uma dor excessiva. E depois que passa essa fase, ele passa por um estágio de hipotireoidismo. Aí você tem que entrar com o hormônio tireoidiano, né? T3, T4. Isso é a levotiroxina, né? Que é o nome genérico da medicação. Tá? Agora, em relação às pálpebras, né? Eu imagino que ela esteja falando daqueles olhos esbugalhados do hipertireoidismo, né? Mais relacionado à doença de Graves. A doença de Graves é uma doença autoimune, né? Que é o principal representante do hipertireoidismo, e nesse caso você tem um acúmulo, um inchaço, né, na gordura atrás da orelha, atrás dos olhos, dos músculos também. Isso faz você ter um aumento, né, uma proctose, né, o olho fica esbugalhado, né, os olhos bem saltados do hipertireoidismo. A assessora de imprensa está copiando tudo, acho que vou ter que cobrar a comissão lá da chefe lá. Tem mais perguntas aqui, Dr. Kim. Neuza RB pergunta se as patologias da tireoide sempre são genéticas ou podem ser adquiridas. Sim. Vamos ver algumas patologias que a gente tem na tireoide. Por exemplo, o hipotireoidismo. O principal representante, a principal causa do hipotireoidismo é a doença de Hashimoto, né? Uma doença autoimune. Ele está muito ligado à genética.
Mas claro que, como a gente mencionou no começo em relação ao iodo, numa região de carência de iodo, né, você pode ter o hipotireoidismo. Então é um fator externo que causou esse problema. Então não necessariamente é tudo genética. A genética muitas vezes acaba remetendo à parte de câncer, por exemplo. Há diversos tipos de câncer de tireoide. O mais comum seria o carcinoma papilífero. A relação genética dela não é tão forte, tá? Mas claro que se você tem nódulo de tireoide, você tem uma mãe, uma tia, parentes de primeiro grau que tem um histórico de câncer de tireoide, é claro que você é mais suscetível a ter. O câncer de tireoide que mais está relacionado à genética, fortemente ligado, é o carcinoma medular de tireoide. Ele não é tão frequente, mas dentre esses medulares existe a forma familiar dela. Nesse caso sim, a genética é muito forte, muitas vezes parentes com alterações genéticas necessitam ser submetidos a uma extirpação da tireoide mesmo antes de desenvolver o câncer de tireoide, de uma forma profilática. Marcelo, nós estamos com a transmissão normal, tem muita gente reclamando que não está conseguindo acessar aqui. É a chuva. Tá normal? Tem umas 3, 4 pessoas aqui que não estão conseguindo, estão até chorando aqui. Nana Oliveira do Rio também, do Rio de Janeiro, em Porto Alegre não tem transmissão, tem uma imagem parada. Deve estar chovendo muito, acho que os bits e os bytes estão enferrujados aí no espaço sideral, já que eles não passam pelos fios. Excesso de sono é hipotiroidismo? Pergunta a Cláudia Marques. É só eu sentar e ler? Pronto. O sono ataca. O que fazer? Minhas unhas são fracas, meu cabelo cai todo desde quando minha mãe faleceu. Olha aí, a foto, ela está mandando uma foto, usa o lenço. Eu tomo Lugol, 4 gotas todas as manhãs, selênio, magnésio, há 6 meses. Geleia real dia sim, dia não, ômega 3 em cápsula pela manhã. E pregnolona, vegetariana crudívora. O que está faltando? Bom, é difícil a gente fazer uma avaliação assim, né, Nani? Cláudia. Ela está com hipotireoidismo, doutor? Sintomas são bem clássicos. Bem clássicos do hipotireoidismo que ela falou, né? Sonolência, unhas quebradiças, queda do cabelo, mas também a gente não pode, como eu disse, culpar a tireoide, precisa de uma investigação. Um pouco mais aprofundada, né? Claro. Eu vi que a alimentação dela também é muito boa, só que muitas vezes alguma deficiência de algum nutriente que pode gerar esse quadro, né? Claro, com certeza. Eu atendi uma pessoa recentemente, doutor Kim, é incrível. Nós temos método para fazer avaliação por método de biorressonância para ver a ascendência sanguínea. E normalmente o tipo O, que é o mais guerreiro, o mais primitivo, ele precisa da proteína animal, proteína de carne mesmo. E chegou uma pessoa com doença autoimune, toda com artrite, já chegando à artrose, toda inchada, olhos esbugalhados, etc. Já tem quase 80 anos. Mas vegetariana, comendo leite, tomando leite, que deu no teste intolerância, e glúten, que deu intolerância, tem desbiose intestinal e, assim, por isso que não cabe sempre a regra geral. Eu falei, você precisa comer carne, proteína animal. Ela se nega porque ela tem dó de bichinhos. Você tem acompanhado casos parecidos no seu consultório em que há uma indicação nutricional e... Pode desligar para mim ali, por favor, desculpe. Uma carência nutricional em que possa estar ocasionando um problema, não? Felizmente eu não encontrei alguém assim, né? Já encontrou? Não encontrou. Mas com um hábito bastante assim, vegetariano, né? A grande maioria sempre tem uma alimentação muito variada, né? Não tão no extremo, né? Mas só que, claro que a alimentação sempre tem que ser variada, né? É difícil, é complicado a gente querer ficar discutindo em relação ao que é a alimentação ideal, né? Isso é uma grande questão. Se discutiu aqui, tanto o Dr. Lair quanto o Dr. Carter falam exatamente isso. Que falta conhecimento de nutrição aos médicos, na formação médica. Que médico tem que saber de nutrição, porque
porque grandes patologias podem ser ocasionadas pela desnutrição ou uma nutrição inadequada. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente. E também a nutrição... Obrigado, viu? Eu acho que a nutrição é algo muito difícil, principalmente estudos relacionados à nutrição são bastante complicados. É difícil você pensar no ser humano como um ratinho de laboratório, né? E, hoje você só vai comer uva durante 10 anos, né? Não tem como fazer isso daí, E a gente percebe... Exatamente, mesmo porque, doutor Kim, a gente, pela medicina chinesa, cada um tem 5 tipos, né? Cada um dos elementos predominantes de acordo com a natureza, com o metabolismo, é tudo diferente. O que é bom para uma pessoa pode não ser tão bom para outra, pode até prejudicar. Por isso que não há regras gerais nesse sentido. Então eu creio que a saúde vai evoluir, os estudos médicos de nutrição vão evoluir no sentido de ir identificar cada paciente como indivíduo, como único, né, para aí sim se adaptar e trabalhar com cada um deles, né? Eu acredito plenamente nisso, ainda mais na minha área, sem cirurgião de cabeça e pescoço, não é só tireoide que eu trato muito parte de câncer, principalmente na cavidade oral, na laringe. E a gente vê nitidamente como há pacientes que eles possuem o mesmo diagnóstico, né? No microscópio é o mesmo tipo de célula, só que o comportamento é diferente de um paciente com o outro. E a etiologia também provavelmente pode ser diferente também, né? Geralmente essas patologias de cavidade oral, de laringe, geralmente é causada pelo tabagismo e etilismo. Então a etiologia acaba sendo a mesma nesses pacientes. Entendi. Porém a gente vê diferentes tipos de comportamento no tumor. Então acredito que realmente há muitos fatores, não somente microscópicos, mas bem menor do que isso, na base molecular, que esteja realmente gerando essas diferentes características. Isso vai ser descoberto cada vez mais e cada vez mais vai se individualizar mais o tratamento de cada paciente. Acredita que vai individualizar? Com certeza, com certeza. Porque a reação, inclusive, é diferente, né? Sim, sim. Por mais que você faça um procedimento parecido ou igual, primeiro que não dá para ser igual. Só como médico cirurgião sabe que não dá para fazer 2 cirurgias iguais. Com certeza não existe, né? E aí a recuperação depende de cada metabolismo, inclusive, eu creio muito nisso, inclusive dependendo do estado emocional do paciente, né? Com certeza. Você ir para um procedimento cirúrgico confiante e ao contrário, se você vai já se entregando, eu vejo nitidamente como o pós-operatório é diferente. As pessoas que estão confiantes é outra evolução. A pessoa que já se entregou, não está mais confiante, você vê que realmente o comportamento, a evolução é bem mais complicada, muitas vezes. O senhor tem uma postura mais conservadora ou mais radical no sentido de extração da tireoide quando se tem algum nódulo ou um tumor? Ele dá risada, ainda bem, né? Oriental é assim, né? Você dá uma tijolada, ele ainda dá risada, olha assim, mas precisa tomar cuidado para ver o que vem de volta, né? Essa questão é muito interessante, que tem bastante discussão hoje em dia, né, em relação à extração da tireoide. Eu até falo que a cirurgia da tireoide passou por alguns períodos, né? Existia a época lá, nos anos 70 mais ou menos, que tinha nódulo, só ressecava o nódulo. E aí deixava o restante da tireoide. Aí com o tempo, eles foram vendo que esses nódulos recidivavam. E nesse tempo melhorou a reposição hormonal, então aí começaram a acreditar que, opa, tem um nódulo, já tira toda a tireoide, já tem um remédio que vai conseguir substituí-lo. Mas hoje em dia, a gente vê que alguns pacientes, graças a Deus, a maioria, com a reposição hormonal, eles ficam bem. Mas há alguns pacientes que demoram, né, ou às vezes não conseguem se adaptar à medicação na reposição hormonal. Então, eu sou mais dessa parte conservadora. Se for para tirar tudo, só se realmente tiver uma indicação, por exemplo, um câncer, um tumor maligno, aí sem sombra de dúvidas, eu sigo o consenso, né, da American Thyroid Association, né, que seria extirpar a glândula. Claro, há umas exceções para tumores menores, mas de regra é retirar inteiro. Porém, se você tem um nódulo só de um lado da tireoide, e você tem uma indicação cirúrgica, porque na biópsia, na punção, veio uma suspeita de câncer,
o que eu faço? Eu retiro esse lado da tireoide com esse nódulo, encaminho para o patologista na hora que faz o exame de congelação. Se ele confirma que é um câncer de tireoide, eu acabo retirando, eu totalizo a tireoidectomia, tiro o restante. Porém, se ele fala que não é um câncer, é benigno aquele nódulo, e o outro lado não tem nódulo nenhum de tireoide, eu prefiro deixar. Prefiro que o paciente se mantenha com um hormônio endógeno, Sim. que eu acho que faz muita diferença no controle pós-operatório. Quem fica com metade da tireoide, metade não precisa repor hormônio, e aquela metade que precisa, geralmente precisa de uma dose menor. E eu vejo que é mais fácil de controlar, principalmente os sintomas. Em relação à biópsia, é sempre uma cirurgia. A primeira fase é a biópsia, que o senhor está falando, ou já é uma intervenção cirúrgica maior? Não, essa biópsia como seria? Uma vez que você tem um nódulo de tireoide diagnosticado, às vezes, ou porque você notou no seu pescoço, ou porque encontrou no ultrassom de tireoide, o profissional deve analisar primeiro esse nódulo e os aspectos que ele tem. Dependendo do aspecto, tem que ver tamanho, tem que ver como é que é o contorno dele, se há calcificações, a vascularização, ele fala, opa, é melhor investigar, aprofundar essa investigação. E qual que seria esse exame? Seria a punção aspirativa por agulha fina. É uma biópsia que você entra com uma agulha fina, não é cirúrgico, você faz um laboratório mesmo, guiado por ultrassom, tá? Às vezes não precisa nem de anestésico. Alguns locais utilizam anestésico, mas algumas vezes não, porque é apenas uma picada. E nisso o profissional ele introduz a agulha fina, aspira as células e analisa esse material no microscópio. E a partir disso ele interpreta o resultado. E aí, sendo benigno, o senhor é favorável a nem a intervenção cirúrgica? Se for benigno, se não for aquelas indicações como eu falei, um bócio grande que comprime, que mergulha, aí sim, é observar, né? Fazer muito um segmento. Muito bom, gostei da sua postura, parabéns, doutor Kim. Porque normalmente eu falo, né? Falo não só para o meu filho, como para os colegas cirurgiões, etc. Quer dizer, e que não está errado, é um raciocínio médico que é cirúrgico. Mas eu falo, olha, a pessoa aprendeu a curar ou aprendeu a tratar esse problema com a cirurgia. E não é falar, olha, tome um comprimido, vai fazer acupuntura, tome chá de sei lá o quê. Né? Ele vai falar, não, é cirúrgico, porque aprendeu a fazer cirurgia, que é a especialidade dele. Não está errado, né? Está correto, mas é uma informação unilateral, focada, localizada. Por isso que eu sou favorável à interdisciplinaridade. Parece que nós estamos com alguns problemas de transmissão, algumas pessoas não estão recebendo o programa, mas eu pedi para fazer a pergunta. A Nana Oliveira fala que tem tireoide de Hashimoto. Não é tireoide, tem um outro nome, Tireoidite. Tireoidite, exatamente. Tireoidite de Hashimoto, que é uma infecção, né? Inflamação. Pergunta, por favor, ao Dr. Kim, qual a influência da alimentação na melhora ou piora da doença? Se existe algum alimento que deve ser evitado. Aí, a gente sai e cai na nutrologia, na nutrição. Hein? Exatamente. Eu não falei nada, eu estou quieto, hein? Em relação à nutrição, como eu disse, é bastante complicado a gente querer falar que alimento é melhor ou não. É claro que sempre uma alimentação balanceada sempre é o ideal, né? Tem algum alimento que favoreça o funcionamento da tireoide? Como o senhor disse, os frutos do mar, né? Exatamente, ricos em iodo, né? Então, geralmente são esses daí que podem dar uma sobrecarga na tireoide. Até um fato interessante, né? Acho que tem algumas culturas, né? Alguns povos acabam comendo tireoide bovina. Para estimular. Os chineses... Não, comem mesmo por gosto mesmo, né? O senhor já comeu alguma tireoide bovina? Tireoide bovina, acho que os argentinos comem, né? Acho que come o timo, na verdade. O timo, né? É, come o timo. Os chineses falam que você se alimentar de determinado tipo de órgão, você está se beneficiando daquele órgão em tese seu, né? Exatamente, é o que acontece lá com os tigres, né? Os ossos do tigre, né? É uma coisa um pouquinho ilegal, né? Eles comem osso e vira tigre, é isso? Como é que é? Ganha força, né? Ganha força. Ganha até lista, né? E é engraçado que até tem um termo para esse caso, quando você come a tireoide, tem um hipertireoidismo, né? Chama até hipertireoidismo hambúrguer, né?
É mesmo? Por causa do quê? Porque você acaba tendo um aporte muito grande do hormônio tiroidiano consumido, você pode ter uma elevação do hormônio tiroidiano por isso. Tem mais perguntas aqui feitas anteriormente. Nós estamos realmente com algum problema na transmissão, mas temos perguntas que já foram realizadas anteriormente. A Nani também, uma outra de hipotireoidismo. Fui diagnosticado com hipotireoidismo há 10 anos e engraçado, bate com o que o senhor estava falando. Diz que subia e descia. Ela sentia subir e descer. Isso acontece? Sim, claro. No começo você pode ter essa variação. Falou que subia e descia, depois o médico disse que era tireoidite. E no caso era tireoidite de Hashimoto, sofre com muitas dores e graves também, que quase me mata, fora um monte de outras coisas. E a pergunta dela é se nesse caso seria só cirúrgico mesmo. No caso, eu não vejo indicação de cirurgia pelo que ela me descreveu. Só por isso, né? Exatamente. Precisa ver se ela realmente... Em relação à disfunção da tireoide, o que indicaria uma cirurgia numa disfunção da tireoide seria o hipertireoidismo. Um hipertireoidismo que você tratou com remédio ou até mesmo com iodoterapia e não funcionou, que é refratário ao tratamento clínico, aí sim você tem indicação cirúrgica. Mas agora só por um hipotireoidismo, uma tireoidite de Hashimoto, isso não é indicação cirúrgica a princípio. Para ter uma indicação cirúrgica deve ter alguma coisa associada, algum nódulo, com alguma suspeita maligna ou deve ter alguma coisa... algum aumento da tireoide. Nano Oliveira pergunta se chá funciona. É um médico clássico, né? Do HC. É formado no HC, não? Sou formado. Não, do HC é a segunda faculdade melhor do Brasil. A segunda. Eles detestam isso. Eles se acham a primeira. A primeira é do meu filho. Por quê? Porque é do meu filho. Pronto. Meu filho estudou lá, é a melhor. Acabou. Que é a Escola Paulista. Eles brigam lá para quem quer a melhor. Lá em casa meu irmão na Santa Casa, meu irmão na escola, meu pai da Escola Paulista e eu da USP. Da USP. Eu falo que foi evolução. Ainda bem que vocês não vão para, como é que eles chamam aquelas disputas de Olimpíadas, né? Porque os caras só faltam se pegar, né? Um é porco, o outro é não sei o que, como é que é? Um é porco, um é índio, o outro é porco, não é? Tem aquelas cores porcadas, tem aquelas coisas de brigar e tal. E depois todos acabam, né? São todos colegas e tal. Né? Acaba trabalhando junto, está na sociedade, discutindo casos, tudo amigo no final. Então, mas a pergunta da Nana é o tal do chá, obviamente, que eu já vou... Quer que eu responda? Não temos experiência clínica e... por favor. É bastante complicado, eu também não é minha atuação em relação a essa parte, né? A medicina tradicional ocidental ainda parece um pouquinho relutante nessa associação, né? Mas eu acho que para frente, com certeza, vai fazer parte. Doutor Kim, eu acredito muito, doutor Kim, eu não creio, a formação médica brasileira, eu acho que eu fiz um jornal sobre formação médica, um ensino médico, chamava Jovem Médico, isso nos anos 90, hein? Eu já naquela época, precedendo toda a minha formação em acupuntura e depois do programa e etc., eu fazia um jornal sobre a formação médica, eu percorria todas as universidades, Santa Casa, USP, Paulista, entrevistando os professores. E avaliava qual que era o ensino e tal. E de lá para cá eu percebo que a formação médica ela está mais rígida ainda do que já era. Eu não creio que esperar que venha uma varinha de condão ou caia um raio dos céus e possa mudar essa realidade. O que eu creio, eu acredito, e na USP eu fiz no HC, no IPQ, na psiquiatria e psicopatologia, a gente discutia isso, a possibilidade da interdisciplinaridade. Temos um caso aqui, cada um com a sua especialidade, vamos discutir esse caso, cada um fala das suas próprias experiências e vamos evoluir no sentido da melhora do paciente como um todo. Nesse sentido eu acredito, não na mudança da cabeça do médico, que vai começar a fazer chá de erva doce em vez de passar o bisturi, eu não acredito nisso. Sou muito claro nesse sentido. Agora, só acredita que realmente
as pessoas vão ter um despojamento para que tenha essa interdisciplinaridade, porque cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? Na IPQ eu lembro que tinha uma mesa redonda ali de depressão, tinha um geneticista falando tudo que era genético, tinha um freudiano que era complexo, tinha o biólogo que falava que era celular, o químico que falava que era um distúrbio neuroquímico, genético, etc, etc. Aí eu levantava a mão e falava, ó, eu quero um pai de santo e um... né? Falava, não, é possessão, eu quero um budista falando que tudo é impermanente, já que é interdisciplinaridade, vamos ouvir todo mundo. Só acredita nesse despojamento do ser humano ou os saberes são mais importantes para o ego de cada pessoa? Eu vou te dizer que, na verdade, isso daí já está presente. Vou dizer exemplo da minha área, né? Como cirurgião de cabeça e pescoço, eu falei, não é só tireoide, claro que na tireoide também a gente tem, mas eu vou dar um exemplo nessa parte oncológica de câncer. Por exemplo, eu atuo lá no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no ICESP. É frequente a gente ter reuniões multidisciplinares. Que ótimo, né? Ótima notícia. Com todos, oncologista, radioterapeuta, radiologista, bucomaxilo, otorrino, cabeça e pescoço, neurocirurgião, a gente tem reuniões em conjunto. Mas acupunturista não tem, nutricionista não tem. Ainda não, mas é claro que... Psicólogo não tem. Psicólogo às vezes tem. Às vezes tem. Quando alguém está passando um acidente, cai um psicólogo ali sem querer. Mas a gente sabe muito a importância disso, porque dessa forma a gente vai chegando aos poucos naquilo que a gente falou inicialmente, da individualização do tratamento. A gente traz aqueles casos mais complicados, que a gente sabe que está no limite, o que deve ser feito para o paciente. Às vezes você olha simplesmente para a doença e fala assim, essa doença é de tirar, é uma cirurgia inicial. Mas você olha o paciente como um todo, ele apresenta diversos problemas. Então a gente precisa ponderar o que é bom para o paciente. Não simplesmente taxar ele por aquela doença e seguir o protocolo daquela doença. Então a gente precisa ver o paciente. Então essa multidisciplinaridade é muito importante. Aquela imagem daquele médico que faz tudo, hoje em dia isso já está até... está mudando, está modificando. Muitas vezes tem paciente que vem para mim e fala assim, então o senhor que vai me operar, vai passar o quimioterápico, vai fazer radioterapia. Eu falei, não é bem assim, né? Se eu tivesse que fazer tudo isso daí, eu teria só ele de paciente, porque seria muito trabalho. Então, está sendo mais comum essa parte da interdisciplinaridade. Na tireoide também, em muitos casos que vem para mim, vem através dos endocrinologistas, né, e outros profissionais que acabam investigando a tireoide. E muitas vezes o pós-operatório, controle, a gente acaba fazendo em conjunto, junto com o médico que inicialmente viu, no caso. Então isso está sendo muito comum e eu acho que isso aí é o futuro. É o futuro, né? Eu acredito plenamente nisso. Não tem como a gente ficar sabendo tudo, em todos os detalhes, a informação é constante, cada dia aparece um novo estudo sobre uma medicação nova, ou um tratamento diferente. Então é fundamental a gente estar conectado com outros profissionais. Eu creio fundamentalmente nisso e cada vez mais fazendo uma pós em biorressonância junto com a Quantum Bio, vou fazer um curso da terapia neural. Se utiliza a procaína 0,07, inclusive em pontos de acupuntura. E eu já estou até praticando. Eu sou meio atrevido, né? Pode-se fazer pápula, porque o acupunturista pode colocar anestésicos em pontos de acupuntura. Isso é previsto até pela formação nossa. E o caso da procaína é muito interessante porque a gente tem conseguido bastante resultados importantes, inclusive no caso de esclerose múltipla. A gente está fazendo testes, estamos fazendo alguns trabalhos assim, bem interessantes. E creio sim que a área da saúde tem muita novidade para acontecer, tem muita coisa acontecendo ultimamente, cada dia a gente vê mais notícias e tem muita coisa realmente muito interessante. Nana Oliveira diz que tem pigarro constante, isso tem relação com a tireoide? Pode ter e pode não ser, né? Dificilmente. Às vezes a pessoa relaciona, na verdade sim, ele acaba descobrindo que tem um nódulo na tireoide.
E o nódulo não é nem tão grande, mas a pessoa começa a somatizar, começa a falar, puxa, estou tendo realmente distúrbio para respirar, e até mesmo para engolir, até mesmo se queixando de pigarro. E muitas vezes você olha, o nódulo tireoide, ele não tem aquele tamanho que ele vai gerar uma compressão. Precisa ser muito grande a tireoide para poder gerar sintomas compressivos. Teria que ser muito, muito maior, né? Muitas vezes, esses casos, quando você vai investigar, você vai ver que a pessoa tem um refluxo e acaba descobrindo que esse pigarro na verdade é um refluxo, que não é causado pela tireoide, mas tem um problema no distúrbio entre o estômago e o esôfago e acaba gerando esse refluxo. E às vezes acaba diagnosticando desta forma. Marcelo, tá no ar, não? Se liga, mano, hoje é segunda, o domingo foi bom ou não? Tem gente que está revoltada aqui porque nós estamos chegando na Paraíba, Nana Oliveira, Nara Alcântara também está falando, tudo, a pessoa está revoltada. Qual que é seu endereço e telefone, Marcelo, que eu vou passar aqui, ó. Vou divulgar seu endereço e seu telefone, já que você está falando que está no ar. Pode passar? A Gilima fala, adoro esse tema, quero saber mais sobre hipertiroidismo, pois hoje em dia se fala muito de hipo, raramente alguém explica sobre os seus sintomas e qual a linha de tratamento. Certo, a gente estava até falando no começo, né, do hipertiroidismo, que as pessoas procuram mais, só que o hipotiroidismo é o que mais está na mídia, né, do Ronaldinho, né, que ele falou também que engordou por causa da tireoide, né? Sempre cachaça não engorda, né? O que engorda é a tireoide. Mas o hipertireoidismo é menos prevalente. A principal causa é a doença autoimune, chama doença de Graves. E você tem anticorpos, autoanticorpos, que acabam ligando aos receptores da sua tireoide e ela acaba produzindo mais hormônio da tireoide. Inicialmente, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Especificamente para a doença de Graves, você tem mais caracterizado pelos olhos esbugalhados, aumento da tireoide, você pode ter um bócio e até pode ter inchaço também. E outros sintomas em relação ao aumento do hormônio da tireoide, a frequência cardíaca aumenta, esse aí é o principal, assim, que muitas vezes o paciente se queixa de palpitações. Você olha o paciente na consulta, a frequência cardíaca está elevadíssima, acima de 100 batimentos por minuto. E isso daí que o paciente necessita tanto de remédio para diminuir a função da tireoide, assim como a medicação para controlar a frequência cardíaca, o beta-bloqueador, né, o propranolol. Então são essas duas medicações iniciais que você geralmente dá para um paciente que tem hipertireoidismo. Então, o risco, doutor Kim, vindo um pouco aqui do nosso lado da medicina chinesa, mais natural, etc., tanto o beta-bloqueador ou outros remédios, produtos que façam com que haja uma depressão na pressão arterial, isso a gente percebe que é importante, é fundamental. O que a gente prevê, ou a gente pensa que não tratar a origem do problema, você pode cronificar essa medicação aí para a pessoa. Às vezes o médico fala, não, isso aí tem que tomar o resto da vida e tal. Não acha que é muito prematuro demais falar tem que tomar o resto da vida e pronto, eu sei e acabou? É difícil, né? Na medicina não tem 100% nem 0%, né? Não tem, né? Alguns casos às vezes te surpreendem, né? Então é difícil você virar e falar para o paciente, você vai tomar isso pro resto da vida. É claro que na maioria das vezes principalmente pro hipotireoidismo, né? Você acaba dando a medicação e acaba sendo pro resto da vida. Em relação ao hipertireoidismo, de fato o tratamento medicamentoso é um pouquinho, vamos dizer, cansativo, né? São várias tomadas durante o dia e o paciente ter aquela adesão ao tratamento às vezes acaba sendo falho. Então nesses casos você tem que partir para outros tipos de tratamento, né, no hipertireoidismo. Na doença de Graves, quando você tem um aumento difuso da tireoide, você pode tratar com a iodoterapia. E mesmo assim, com a iodoterapia, às vezes pode falhar o tratamento. Aí nesses casos você tem que partir realmente para a cirurgia e extirpar
Os casos que os médicos estiveram aqui e apresentaram e indicaram o Lugol eram sempre para casos de hipotiroidismo, baixa da tireoide, de maneira a atuar nesse módulo, nesse eixo, para estimular a produção de TSH. No caso da hipertiroidismo, do caso do hipertiroidismo, o Lugol seria interessante também, seria indicado, mesmo que numa visão antiga? Atualmente não se tem usado o Lugol para isso. Apenas no caso a paciente vai ser submetida a uma cirurgia e sim dizer que era mais para estabilizar e não como um tratamento, né? Atualmente não tem se usado muito. Eu tenho uma outra pergunta que vai deixar o senhor de calça curta novamente, mas aí não sou eu culpado, né? Meu filho de 2 anos, na calça curta é brincadeira, o senhor vai tirar de letra isso. Meu filho de 2 anos está com hipotiroidismo e o médico passou hormônio. Gostaria de saber mais sobre esse assunto. 2 anos já tomando hormônio, doutor? Sim, talvez, não sei se esse diagnóstico foi até antes do nascimento, né? Porque toda criança quando nasce tem que fazer aqueles exames, né? O famoso teste do pezinho. E um dos exames que está incluso dentro do teste do pezinho é o hormônio da tireoide. Então, provavelmente ele deve ter tido esse diagnóstico precocemente, né? E uma vez detectado, você necessita fazer o ajuste do hormônio tireoidiano na criança, porque ela pode ter distúrbios, né? Principalmente neurológicos e até, consequentemente, motores. Motores, inclusive. Como consequência. Eu quero agradecer muito a presença do doutor aqui. Nós temos mais quanto tempo, Marcelo? 30 segundos. 30 segundos, obrigado. Ele avisa com bastante antecedência, né? Olha, o programa vai acabar. 20, 22, acabou. Eu quero agradecer muito a presença do doutor Jorge Kim. Ele é um especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e em doenças da tireoide e paratireoide, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e membro da equipe da cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto do Câncer, aqui do estado de São Paulo, e CESP, ligado ao Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP. Então, Jorge, eu tenho certeza que, infelizmente, tivemos problema na transmissão, não tivemos transmissão para todo o mundo, né? Nós temos internautas que curtem nosso programa no mundo inteiro, mas esse programa vai para o YouTube, em 2 canais, ele vai estar disponível. As pessoas normalmente escrevem, e eu gostaria de saber se as pessoas que tiverem dúvida, como é que faz para entrar em contato, você pode deixar e-mail, porque o CRM não quer nem isso, né? Vocês não podem nem falar nada, né? Não existe, né? Você pode deixar algum contato, alguma... Claro. O meu e-mail é jorgekim, Kim é com M de Maria, né? jorgekim, @aliraclínica, nosso consultório.com.br. E eu recebendo também, se me permite, eu repasso. Claro, e a gente vai estudando junto aqui, vamos aprendendo. Foi bastante interessante, bastante importante, porque o nosso programa procura fazer essa ligação das medicinas tradicionais com as medicinas ocidentais e tem que ter pessoas com a mente abertas e dispostas a isso, né? Sob o ponto de vista da acupuntura, a gente atua tanto no ponto do pavilhão auricular, que é um microsistema, tem pontos para a tireoide, a gente pode dar impulsos elétricos, né, pequenos, frequências menores estimulam, frequências maiores com ondas mais longas cedam, então a gente consegue tentar ajudar, né, para dar estímulos naturais para que a gente faça com que a tireoide volte a ser o que era, né? Tanto no caso da hiper quanto no hipo. Eu creio necessariamente no auxílio da acupuntura em nível multidisciplinar para que a gente possa auxiliar aí os nossos pacientes, né? Então, deixo a câmera aí 2 segundos, né? Porque que nem o Marcelo aqui, vai acabar. 2 segundos para o senhor se despedir do nosso público, agradecendo a sua presença. Para mim foi um imenso prazer participar, espero ter novas oportunidades, trazer algumas novidades se aparecerem. Sim. E de fato essa parte da integração eu acho
fundamental. Eu acho que isso cada dia está mais forte na medicina e eu acredito que o futuro vai ser dessa forma, né? A gente vai integrar com diversas áreas, isso para que no final, né, o desfecho sempre seja favorável ao paciente. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. E isso é uma visão médica que eu admiro muito sua, porque eu acho que a relação médico-paciente, aliás, nós vamos fazer 2 programas aqui em relação a isso. O Dr. Naif Tadeu falou que vai falar sobre isso, acho que o Dr. Matoso vai falar sobre isso, é um médico homeopata. Parece que a relação está mudando um pouco, né? Então a gente se tem uma certa, não é discussão, mas uma opção entre alternativas, né, de tratamento, né? E ao invés de, não, eu sei tudo, você faz o que eu mando e acabou. Exatamente. Parece que essa postura está... Hoje, a opinião do paciente é muito importante. Aliás, sempre foi, porém, hoje em dia é possível mensurar e colocar em até escalas o quão importante é a opinião do paciente em relação para determinar o seu tratamento. Então isso tá se falando muito hoje em dia. Não é aquela coisa assim, é isso, ponto final, você tem que acatar com isso. Não, de jeito nenhum. A opinião do paciente é fundamental. Muito bom, eu acredito muito nisso. Eu quero agradecer então a presença de todos que puderam assistir. Tivemos alguns problemas aqui de transmissão, como eu disse. Inclusive lá no Rio Grande do Sul, parece que a Marilena Andrade também lá perto de Porto Alegre teve algum problema. Mas esse programa está indo para os canais do YouTube, eu peço para que assistam, tenham dúvidas, escrevam para mim, jcbaldão@gmail.com. Põe meu telefone aqui também, o site, Marcelo, por favor. E dúvidas podem também escrever diretamente para o Dr. Kim. Tem vários canais abertos aqui, o e-mail dele é Dr. Jorge Kim, com K-I-M, @aliraclinica.com.br. Começando, rebobinando, Jorge Kim, K-I-M, @aliraclinica.com.br. Eu desejo a todos uma excelente semana, uma excelente tarde agora, final de tarde de segunda, e boa semana, e até segunda às 14 horas estaremos aqui ao vivo novamente com mais um Saúde, tratando de saúde e tecnologia de ponta para a qualidade de vida e bem-estar. Boa semana a todos.